Vamos começar agora a segunda semana do PET de matemática. Vocês lembram que na semana passada a gente relembrou um pouquinho sobre frações, né? E hoje a gente vai ver uma coisa que facilita muito quando a gente resolve problemas com frações. A gente vai falar um pouco então sobre fluxograma, tá? E fluxograma, ele ajuda, ele é uma ferramenta, né? Ó, o fluxograma ele é uma ferramenta. Tá com borracha. Ele é uma ferramenta que pode ajudar na hora de resolver problemas. Mas o que é um fluxograma, né? A gente precisa saber inicialmente o que é um fluxograma. Então, é uma representação gráfica, fluxograma é uma representação gráfica de um procedimento, problema ou sistema, cujas etapas ou módulos são ilustrados de forma encadeada. O que é essa de forma encadeada? Por meio de símbolos geométricos assim, ó. Eu tenho um quadrinho, aqui eu escrevo alguma coisa sobre o meu problema, aí eu tenho uma setinha, continuo escrevendo alguma coisa sobre o meu problema, certo? Aí aqui pro lado, por exemplo, eu tenho uma outra setinha, eu posso ter uma palavra interlocutando aqui, ó. Por exemplo, não, por exemplo, sim, tá? Eu posso ter palavrinhas que conectam uma imagem geométrica, uma dessas figuras geométricas com as outras, tá? Então, é um procedimento, problema ou sistema, cujas etapas ou módulos são ilustrados de forma encadeada por meio de símbolos geométricos interconectados, igual tá aqui. O PET de vocês, ele dá um exemplo disso, e esse exemplo vai ser muito importante para resolver os problemas que eles têm depois. Essa daqui é a atividade 2, que na verdade é uma explicação do que é esse fluxograma. Então, o fluxograma aqui, ele está falando que tem um início. Então, pensa lá que um exercício que você está fazendo, ele tem um início. A primeira coisa que você identifica, que você faz, é identificar uma fração. Ó, uma fração 3 sobre 2, neste caso aqui, você está identificando o A como 3 e o B como 2. E a fração ela é representada por A sobre B, ou seja, por 3 sobre 2. E uma quantidade x em relação a qual pretende determinar. Então, dependendo do exercício, por exemplo, ele vai falar que x é o salário mínimo, né? X é 1045. Ou ele vai falar que x, por exemplo, é o número de alunos na sala, por exemplo, 36. Tá? Então, esse x aqui vai depender do problema, vai depender da situação problema, né? Identificou quais são esses números, qual é a fração A sobre B, qual é o x, nós vamos passar para a próxima etapa, que é dividir a quantidade pelo denominador da fração. Ó, que quantidade? É o x. Então, por exemplo, se o x for 1045, então nós vamos dividir 1045 por B. 1045 por B. Quem no meu exemplo aqui é o B? É o 2, certo? E isso aqui vai me dar um resultado. Vai me dar um resultado o quê? Quanto é 1045 dividido por 2? Certinho? Depois disso, ó, acabou o segundo passo, nós vamos passar para o terceiro. Multiplique o quociente obtido pelo numerador da fração. O que é o quociente obtido aqui? É o número Q. É o resultado dessa divisão aqui. Aí eu tenho que multiplicar pelo meu número A, que é o 3. E por fim, registrar o resultado da fração obtida. E a gente encontra o fim. O que isso tudo quer dizer? Olha como que esse processo do fluxograma, ele facilita na hora da gente resolver problemas. Eu vou utilizar esse processo aqui do lado para resolver esse meu problema 3 aqui. Aí o problema 4 e o problema 5 vocês vão fazer, certinho? Olha só o que ele está falando. A Aline doou 3/5. Galera, vamos aqui no primeiro passo, tá? O início nós vamos ler o exercício, o primeiro passo. Identificar a fração A sobre B. Ó, identifiquei a fração A sobre B, que é 3/5, certo? Onde o A vale 3 e o B vale 5.
É muito importante vocês escreverem isso, tá? Para não ter problema nenhum na hora de resolver o que está pedindo o seu problema. Aí, olha só, a quantidade e quantidade X em relação a qual precisa determinar. A Aline doou 3/5 de R$ 200 para uma família. Então, a minha quantidade X é R$ 200. Vamos terminar de ler a questão, né? Sua tia achou esse ato tão bonito que presenteou a Aline com o equivalente a 3/4 da quantia que ela doou. Como que eu sei a quantia que ela doou? Olha aqui, ó, nós temos que fazer o fluxograma. O que esse fluxograma aqui está falando? Que depois que a gente identifica, nós vamos achar quanto que ela doou, tá? Então, primeiro a gente tem que dividir x pelo quociente, pelo denominador b, não é? Então, x é 200, dividido por b, que é 5, certo? Olha o b aqui, ó, b5. Então, quanto que é 200 dividido por 5? Vamos aqui do lado. 200 dividido por 5, 2 não dá para dividir por 5, mas 20 dá. 4 vezes 5 dá 20. Sobra 0, a gente desce o 0. Quantas vezes o 0 cabe dentro do... O 5 cabe dentro do 0, ele cabe 0 vezes, né? Então, a gente tem que 200 dividido por 5 é 40. Ó, fizemos esse passo 2 aqui. E achamos, então, que esse quociente Q, que é o resultado, né? É 40. Multiplique o quociente obtido, que é esse Q, pelo numerador da fração. Quem é o numerador da fração? É o A, né? Lembra que A sobre B, o que está em cima é numerador e o que está embaixo é o denominador, certo? Esse ladinho aqui é o nosso rascunho. Então, a gente vai multiplicar esse quociente que a gente achou pelo numerador. 40, que é o quociente, vezes o numerador, que é 3. 40 vezes 3 dá 120. Isso quer dizer, ó, registre o resultado da fração de quantidade, que é isso aqui que a gente resolveu. Isso quer dizer, então, que a Alice doou R$ 120, certo? Mas é isso que o problema quer saber? Não. O problema quer saber um pouco mais. Ele quer saber, olha só, primeiro, quanto que a Aline doou, a gente achou, e depois quanto que a Aline recebeu como presente da tia. Porque o exercício ainda me fala que a Aline não, né, a Alice, a tia da Alice presenteou a Alice com 3/4 da quantia que ela doou. Qual foi a quantia que ela doou? 120. Então, nós vamos novamente começar o processo do fluxograma. Deixa eu ver se eu deixei. Dá para fazer aqui embaixo, eu deixei um espaçozinho aqui. Então, nós vamos começar novamente o processo do fluxograma, tá? Então, como que eu vou fazer essa letra B aqui? Primeiro, eu vou identificar a fração 3/4, onde A é 3 e o B é o 4. E quem que vai ser o X nesse caso? O X vai ser 120 agora, né? Ótimo. Agora, o segundo passo é a gente dividir o X pelo denominador, que é o B. É a gente dividir X por B. Quando a gente divide X por B, a gente divide 120 por 4. 120 por 4 dá 30, certo? E esse 30 aqui, a gente chama ele de quociente. Tranquilo, né? Terceiro passo, a gente multiplica o quociente pelo numerador, que é o A. Quociente que nós achamos é o 30 e o numerador, que é o 3, que é o A, né? 30 vezes 3 dá 90. E o que que esse 90 representa? Esse 90 representa, então, o presente que a tia deu para Alice. Então, qual que é a quantia que a Alice recebeu? A Alice recebeu
R$ 90 de prêmio, né? Por ela ter de presente, por ela ter feito uma boa ação. Então, tá vendo que é bem tranquilo da gente resolver um probleminha utilizando este fluxograma? Neste caso aqui, a gente precisou usar o fluxograma 2 vezes, né? Mas mesmo assim é bem tranquilo. Então, vamos ler a questão 4 só para vocês identificarem quais são os procedimentos no fluxograma, né? O pai de Pedro possui R$ 600 em sua carteira, mas gastou os 3/5 dessa quantia para pagar compras no supermercado. Ó, então olha só, utilize o fluxograma da atividade 2, que é esse que a gente acabou de fazer, este fluxograma aqui, ó, esse fluxograma, para determinar a quantidade paga pelo pai no supermercado, ó, bem tranquilo de fazer, né? E a quantidade que sobrou na carteira do pai do Pedro, né? Então, basicamente, ao usar o fluxograma, e nessa B aqui, você vai pensar um pouquinho em como que você vai descobrir o quanto que sobrou na carteira do pai do Pedro, né? Questãozinha bem tranquila de fazer, basta utilizar o fluxograma que a gente acabou de ver. E a questão número 5 é para vocês usarem um pouquinho a cabeça agora, tá? É para elaborar uma situação-problema. Meninas, o que é elaborar uma situação-problema? É elaborar um textinho assim, ó. Elaborar um texto desse jeito. Claro que não este texto, né? Um texto parecido. Vocês, inclusive, podem usar como ideia esses dois textos, né? É até bom vocês usarem isso como ideia. Então, é para elaborar uma situação-problema que possa ser solucionada por meio do fluxograma da atividade 2. Então, vocês vão pensar para elaborar a situação-problema, que inicialmente você precisa ter alguma coisa para identificar uma fração A sobre B, ou seja, você precisa ter uma fração, você precisa ter um valor X dessa fração e você precisa também de uma pergunta, né? Por exemplo, vamos supor que eu tenho... Vou dar um exemplo aqui para vocês, mas essa daqui não vai valer como correção, viu? Eu tenho 3/2 de uma dívida. Não, tenho 3/2 de uma dívida, fica esquisito, né? Tenho 3/2 de R$ 1.000, que representa minha dívida no cartão de crédito. Qual o valor dessa minha dívida? Por exemplo, esse é um probleminha que usa o fluxograma da atividade 2. Qual o valor da minha dívida? Opa, aqui o minha não foi. Da minha dívida. Certinho? Aqui é ponto de interrogação, né? Não é de exclamação, não. Da minha dívida. Ó, tenho 3/2 de 1.000 e esse 3/2 de 1.000 representa a minha dívida. Então, eu sei qual que é o valor da minha dívida. Basta a gente usar o processo do fluxograma 2. Agora, vocês pensem em situações, problemas, certo? Que pode utilizar esse fluxograma. Então, as atividades de hoje foram bem tranquilas, né? Por hoje é só. Eu aguardo a fotinha de vocês das atividades para eu poder validar tanto a participação quanto para eu fazer a correção, certo? Qualquer dúvida, vocês me procuram, me mandam mensagem, tá? E depois que me mandarem a atividade, eu corrijo. E caso não tenha dúvida, a gente se encontra na próxima semana. Até mais!